Boas-vindas ao The Foundry by Ford College. Que excelente ter todo mundo aqui para mais uma exploração profunda. Na nossa análise anterior, a gente dissecou a integração do mecanismo de consenso no FireDancer e como isso impacta a arquitetura de validação, né? A gente olhou as métricas, mapeou a teoria toda, mas hoje a nossa missão muda de figura. Nós vamos passar daquela simples medição de gargalos para a ação direta de consertar o problema. O nosso objetivo aqui é aplicar otimizações direcionadas e entender o verdadeiro impacto na eficiência operacional. Bom, vamos mergulhar nisso de cabeça. E aqui está a nossa planta arquitetônica para hoje. Temos 5 etapas bem diretas. O desafio do consenso, depois lotes, buffers e contrapressão, passando para o laboratório de testes, executando o experimento e, finalmente, os princípios da otimização. Então, iniciando pela seção 1, o desafio do consenso, onde a gente vai focar em identificar o gargalo. A gente precisa entender exatamente por que o gerenciamento de dados cria um gargalo tão, mas tão crítico dentro do mecanismo de consenso. Olha, a integração com consenso colocou o pipeline de dados diretamente no caminho crítico das operações. E a regra é simples, só que implacável. Quando a camada de consenso precisa ficar ali, esperando pela busca de dados, pela serialização ou pelas gravações em disco, o sistema inteiro acaba sofrendo. O que acontece? A latência de ponta a ponta dispara e a vazão do líder despenca. É literalmente um efeito dominó. Pequenas esperas no caminho dos dados se traduzem em um consenso muito mais lento. Então, o ponto crucial para nós é que afinar esse caminho de dados é exatamente onde as melhorias de desempenho se tornam de fato operacionalmente significativas. Avançando para a seção 2, lotes, buffers e contrapressão. Essencialmente as nossas ferramentas de otimização. Nosso objetivo agora é consertar esses gargalos, mas sem alterar a lógica central de consenso. E sabe, um conceito do nosso dia a dia ilustra brilhantemente esse ponto. Imagina um restaurante lotado na hora do almoço. De um lado, a gente tem um garçom levando um copo d'água por vez até a mesa. Ele gasta uma energia absurda caminhando para frente e para trás, né? Isso representa perfeitamente o alto custo de CPU de processar um único item de dados por vez. Já do outro lado, o garçom carrega uma bandeja cheia, levando vários pedidos de uma só vez. Isso é o processamento em lote, o famoso batching. A gente reduz drasticamente aquele esforço geral, o famoso overhead, simplesmente transportando uma bandeja cheia de dados pelo sistema de uma tacada só. E aqui que a gente introduz o conceito de contrapressão. Ainda pensando naquele restaurante, imagina que a cozinha está produzindo pratos muito mais rápido do que os garçons conseguem entregar. O que vai acontecer? A cozinha vai acabar ficando sem espaço físico, certo? Trazendo para a nossa arquitetura, se o pipeline de dados ultrapassar a capacidade de processamento, a memória vai simplesmente crescer sem limites. A contrapressão é exatamente essa técnica, sabe? É uma válvula de segurança vital. Ela basicamente avisa o sistema para desacelerar a captação de novos dados antes que a memória sofra uma sobrecarga pesada e o validador simplesmente entre em colapso. Legal, vamos para a seção 3, o laboratório de testes. Chegou a hora de configurar o nosso ambiente. Para fazer ciência de verdade, não dá para testar direto em produção e ficar cruzando os dedos torçando pelo melhor. A gente precisa de um ambiente controlado, um validador FireDancer de staging ou um ambiente de teste local. E aqui está a nossa lista de materiais de construção. Detalhe, não precisamos de nada de outro mundo para construir nosso script de telemetria reprodutível. A gente vai usar um script bash simples, o comando JK para analisar os dados JSON que o sistema vai devolver para a gente, o curl para consultar os pontos de extremidade de telemetria e um BC ou AUK para fazer algumas operações matemáticas básicas. O objetivo aqui é construir um checklist que funcione repetidas vezes sem intervenção manual. É a pura engenharia da reprodutibilidade. E com isso chegamos na seção 4, executando o experimento, aplicando de fato o método científico. Vamos agir como cientistas metódicos aqui, utilizando aquele script automatizado para capturar as métricas vitais ao longo de uma duração fixa e bem controlada. Sem suposições, só dados concretos. O script vai executar exatamente 3 fases sequenciais. Primeiro, a gente coleta a linha de base. Em seguida, aplicamos uma e apenas uma mudança no sistema e, por fim, medimos o resultado dessa mudança. É uma dança de 3 passos simples, mas que diz exatamente para a gente o que melhorou ou o que piorou. Mas olha só, muita atenção aqui. A coleta da linha de base não pode de jeito nenhum ser apressada. A gente precisa de uma fundação sólida. É fundamental coletar essa linha de base estável pelo menos umas 2 vezes seguidas para garantir que não haja outras tarefas de manutenção rodando em segundo plano. O ruído de sistema precisa estar dentro de limites muito rígidos. Caso contrário, nossas medições posteriores não vão significar absolutamente nada.
E aí, uma vez que a linha de base está sólida e confiável, a gente esbarra na pergunta de $1 milhão. Qual mudança aplicar? O segredo de ouro aqui é escolher apenas um parâmetro por vez. Pode ser aumentar a janela de processamento em lote, ou talvez, quem sabe, habilitar o buffer de escrita no disco. A gente vai lá, modifica esse único detalhe na configuração e deixa o script reiniciar o serviço. Olhando para a saída em JSON da nossa telemetria, já dá para ver os resultados do antes e depois. Notem a latência P50 ali. Ela caiu de 12,4 milissegundos para 9,1. Excelente. A vazão também aumentou ligeiramente. Foi de 4.200 para 4.300 transações por segundo. Mas observem bem o custo disso. O uso de CPU subiu de 72% para 78%. Pois é, nada vem de graça na arquitetura de sistemas. A gente reduziu o tempo de espera enviando lotes maiores, claro, mas processar esses lotes maiores exigiu um pouco mais de ciclos da máquina. E é exatamente nesse ponto que a gente faz a análise das compensações. A latência melhorou? Sim, mas custou mais CPU. E quanto à profundidade da fila? Bom, se a fila diminuiu, excelente, nós reduzimos a contenção antes de chegar no consenso. Porém, e aqui está o detalhe, se a profundidade da fila aumentou, isso significa que a nossa otimização apenas empurrou o problema lá para frente. Nós basicamente deslocamos o gargalo para estágios posteriores, causando uma possível contrapressão mais adiante. Por isso que interpretar os dados é tão importante quanto coletá-los. Indo agora para a nossa última etapa, a seção 5, Princípios da Otimização, as nossas regras de ouro. Transformando toda essa prática em sabedoria de longo prazo, a nossa primeiríssima regra de ouro é: isole uma variável por vez. Soa até óbvio, né? Mas cair nessa armadilha no dia a dia é super fácil. Mexer em 10 parâmetros ao mesmo tempo naquela esperança desesperada de ver uma mágica acontecer é simplesmente a receita perfeita para um desastre nível cientista maluco. Se o desempenho melhorar ou piorar, perde-se totalmente a clareza de qual mudança causou o quê. Então, uma variável por vez. Sempre. Resumindo então os princípios fundamentais da coisa toda. Primeiro, isolar variáveis para atribuir causa e efeito com clareza cristalina. Segundo, medir o nível de serviço, como a latência, mas também não esquecer de medir os recursos consumidos, como a CPU e o tamanho das filas. E terceiro, e eu diria que não menos importante, sempre fazer o rollback para a configuração original e validar. É essencial provar que a mudança é totalmente reversível e que aquela melhoria não foi apenas uma flutuação aleatória do ambiente, sabe? Em programas de aprendizado focados em sistemas de ponta, a gente enfatiza demais essa disciplina rigorosa de testes, porque no fim das contas é isso que diferencia um trabalho amador de uma verdadeira engenharia de precisão. E o que vem depois disso tudo? Bom, na nossa próxima análise, a gente vai se aprofundar ainda mais com algumas técnicas de depuração complexas e detecção de regressões. A gente vai rastrear exatamente o que acontece quando uma mudança no gerenciamento de dados cria uma instabilidade inesperada mais adiante no fluxo. E aqui vai um conselho vital. Guardem cuidadosamente aquelas pastas de resultados e os logs desse experimento, porque esses artefatos serão muito necessários em breve. Para continuar explorando essas e outras dinâmicas fascinantes da Web3, acessar Forge College é fortemente recomendado. Lá tem um ecossistema inteiro de recursos incríveis para aprofundar esses conhecimentos. E antes de encerrarmos de vez, eu queria deixar uma reflexão no ar para todo mundo pensar. Observem como o simples ajuste de um único milissegundo na janela de um buffer pode reverberar de uma forma colossal, reduzindo o tráfego e o gargalo em toda uma rede blockchain global. Insano, né? A verdadeira eficiência quase sempre se esconde nos detalhes mais microscópicos. Agradeço demais a quem acompanhou essa nossa jornada metódica e até a nossa próxima análise profunda da arquitetura do FireDancer.